Vamos lá então, 1 Pedro, capítulo de número 1, verso de número 6 e 7. Se puderem, por favor, se coloquem em pé. Vamos ler então esses versículos e a palavra de Deus vai dizer o seguinte: Nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Vamos orar. Nosso Deus querido, nós rendemos graças porque o Senhor é bom, porque mesmo nas provações que nos assolam, também podemos ver o cuidado do Senhor, o benefício e o privilégio de sermos provados por Ti, a fim de que sejamos mais íntegros na fé que nós temos. Por favor, Senhor Deus, abra o nosso entendimento para esse tema importante da vida cristã, que é o sofrimento, que são as provações e o sofrimento através das provações. É o que nós lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Vocês podem se assentar? Então, meus irmãos, dando prosseguimento ao estudo que temos feito aos domingos, temos falado nessas últimas semanas, nesses últimos meses, sobre a influência do sofrimento no desenvolvimento do caráter do cristão. E eu realmente espero que todas as provações que tenham acometido a sua vida, você possa, de alguma forma, entender que há propósito em Deus nos fazer sofrer. Que o sofrimento na vida do cristão ele é benéfico, ele não é maléfico, quando nós sofremos por amor de Cristo. Então hoje nós vamos ver, mas antes de ver o título da pregação de hoje, vamos falar todos juntos o Salmo 119, 7:1. Vamos lá? Foi-me bom ter eu passado pela aflição para que aprendesse os teus decretos. Salmo 119, verso 71. Então, meus irmãos, o nosso interesse e intuito dessa noite é falar sobre uma fé, ou forjando uma fé inabalável através das provações. Então, existem situações, meus irmãos, que Deus permite nas nossas vidas por um privilégio maior, que é crescimento espiritual. Vamos trabalhar essa tese hoje. Mas antes, como de costume, eu quero relembrar com vocês aquilo que falamos na semana passada, e falamos sobre a influência de Satanás. A visão bíblica sobre o poder e a influência de Satanás destaca a soberania absoluta de Deus sobre todas as coisas, incluindo o domínio espiritual. Então, da mesma forma, meus irmãos, que Deus é soberano sobre todos nós, sobre o mundo que nós vivemos, Deus também é soberano sobre o mundo invisível, o mundo angelical, o mundo que nós não vemos, mas entendemos que é o mundo espiritual. Então, embora Satanás tenha influência sobre o mundo e possa causar sofrimento e tentações, ele está sujeito aos limites estabelecidos por Deus. Entendemos que Satanás tem o poder de tirar a vida, Satanás tem o poder de fazer adoecer, Satanás tem poder sobre N situações, inclusive sobre a natureza, mas todas essas coisas só podem ser feitas se Deus permitir. Então, Satanás ele não pode agir por livre e espontânea vontade. Todas as coisas que ele precisa fazer, conforme Jó capítulo 1 e 2, estão debaixo da permissão de Deus. Falamos, meus irmãos, que a perseguição e o sofrimento fazem parte da jornada cristã, mas Deus promete proteção e vitória para aqueles que confiam nele. As provações, ou pelo menos as perseguições, elas foram usadas no início da era cristã, exatamente para tentar minar o crescimento da igreja. Então o diabo estava por trás disso, mas Deus também permitiu que houvesse um crescimento maior através das perseguições. E isso também acontece nos dias de hoje.
A libertação das garras de Satanás vem através do arrependimento e da fé em Deus. E ele tem o poder de iluminar as mentes dos incrédulos para a verdade do Evangelho. Assim podemos encontrar conforto e segurança na certeza da soberania de Deus sobre todas as coisas e também na promessa da vitória final em Cristo. Então, nós desenvolvemos esse tema na semana passada e a mensagem principal daquilo que veremos hoje é exatamente essa que está aí à frente. As provações e o sofrimento fazem parte da jornada cristã, sendo utilizados por Deus para o crescimento espiritual e aperfeiçoamento da fé dos crentes. Meus irmãos, nós iniciamos nas quartas-feiras falando sobre uma fé genuína, assim como a fé dos cristãos, listados em Hebreus capítulo 11. Eu realmente lamento quando eu sei que, infelizmente, aqueles que não podem vir às quartas-feiras, eles não assistem os cultos que estão à disposição. Eu estava conversando com outro pastor recentemente, e os cristãos das nossas igrejas, eles gostam de assistir outros pregadores, o que não é problema nenhum. Não há problema de você gostar de assistir outros pregadores e a internet nos dá esses benefícios, mas é ruim quando você não dá o devido valor à pregação na sua própria igreja. Eu entendi alguns anos atrás que a melhor maneira de nós desenvolvermos então o entendimento e o conhecimento dos irmãos é nós expormos livros, assim como nós já estudamos o livro de Gálatas, já estudamos Romanos capítulo 12 até o capítulo 16, nós já fizemos o livro de Tiago, nós já fizemos o Sermão do Monte, todas as mensagens expositivas, abrindo aquilo que o texto nos mostra. E nós temos feito então agora, não uma mensagem expositiva, mas expondo o tema do sofrimento. Nós começamos na quarta-feira a falar de Hebreus capítulo 11 e terminamos uma série falando sobre os ardis de Satanás. Então, muitas vezes, essas mensagens elas estão interligadas, até porque quem nos dirige a pregar é Deus. E quando nós falamos sobre uma fé, ou forjando uma fé inabalável, nós precisamos entender o que é fé. E na quarta-feira nós começamos a desenvolver exatamente isso. Que nós, hoje em dia, vivemos uma fé deficiente. E boa parte dos cristãos vivem uma fé deficiente, porque essa fé não influencia a vida de ninguém. Inclusive, o pastor Jeremias, ele colocou uma frase na internet muito interessante, que a minha esposa me chamou a atenção essa semana, se eu não estou enganado, que muitos pastores sofrem, ou muitas igrejas sofrem, porque procuram fazer com que pessoas que nunca foram convertidas servirem ao Senhor. E aí, como que isso reflete na nossa igreja? Muitas pessoas que vêm à igreja simplesmente para ficar dormindo no banco. Muitas pessoas que vêm à igreja, talvez, simplesmente por motivos errados, por causa de pessoas, ou por causa da comida, ou por causa que gosta do pastor, quando na verdade nós devemos vir à igreja pelo fato de nós amarmos a Deus, por entendermos que a palavra de Deus ela é pregada nesse púlpito, por entendermos que a vida cristã é uma vida relacional, que nós temos que nos relacionar com os cristãos. E nós, meus irmãos, e eu usei a seguinte tese, que se você não assistiu, eu vou repetir, mas, infelizmente, os crentes que entendem que a salvação ela não pode ser perdida são os crentes mais relaxados. Por quê? Porque se apegam na segurança da salvação e deixam de servir. As igrejas onde creem que a salvação pode ser perdida, elas estão lotadas. Porque as pessoas creem que se elas soltarem um culto, elas podem perder a salvação. E quando nós entendemos que a palavra de Deus nos garante a vinda de Cristo, Jesus ele disse que nós devemos vigiar e orar para que não sejamos pegos de surpresa. Então, se hoje cada um de nós recebêssemos uma mensagem no WhatsApp dizendo que Jesus voltaria daqui a 5 minutos, todos procurariam de alguma forma confessar os seus pecados. Todos de alguma forma procurariam ter a sua vida correta diante de Deus para não serem pegos desprevenidos. Só que como nós não sabemos quando Cristo virá, então muitas pessoas não veem a necessidade de cultivar uma vida cristã satisfatória. E aí, meus irmãos, eu não digo só na questão dos cultos. Os cultos são reflexo daquilo que nós vivemos durante a semana. Ninguém é melhor do que ninguém.
Mas um cristão, ele pode ser mais espiritual do que outro, quando ele entende que o seu relacionamento com Deus está acima de toda e qualquer situação. Não há valor em dormir mais no domingo de manhã. Não há valor em ficar em casa assistindo televisão do que estar na igreja. E por vezes a gente precisa ficar ensinando o crente velho a importância de estar nos cultos. E aí, meus irmãos, nós não entendemos por que a vida espiritual ela não avança. Nós não entendemos por que a igreja não cresce. Nós não entendemos por que tantas pessoas e famílias têm tantos problemas no seu seio. Porque, infelizmente, aquilo que é o correto nós fazermos dentro do nosso lar, nós estamos deixando de lado. Nós temos tempo para todas as coisas que queremos em relação a lazer, mas nunca temos tempo para a vida espiritual. Nós gastamos tempo com N coisas, mas nós não investimos tempo na nossa vida espiritual. Então, quando nós falamos sobre uma fé genuína, como começamos a falar na quarta-feira, e falamos sobre provação, talvez para algum de vocês tudo isso daqui é utopia. Por quê? Porque nunca teve esse relacionamento com Deus a ponto de entender que as coisas que nos ocorrem é para o nosso crescimento espiritual. E isso, meus irmãos, é fato. Não há como nós estudarmos Hebreus capítulo 11 falando que sem fé é impossível agradar a Deus, quando na verdade muito crente sequer sabe o que é fé verdadeira. Então, meus irmãos, eu quero com essas palavras incentivá-los, não atacá-los. Eu quero incentivá-los a cultivar uma vida cristã verdadeira, não na igreja apenas, mas a partir de hoje, no momento que você sair dessas portas para ir para sua casa. Que as palavras que você ouviu, que os hinos que você cantou, eles reverberem na sua vida para que haja transformação. Nós cantamos aqui, tal qual estou, lá, 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 lá. E aí você chega lá no final, ó Salvador, me achego a ti. E aí, meus irmãos? De que forma que isso influencia a sua vida? São palavras vazias? São palavras que nós dizemos simplesmente porque estão aqui? Ou elas influenciam as nossas vidas? Nós lemos o livro de Atos, capítulo 1, aonde os judeus, ou pelo menos os discípulos, eles tiveram a presença de Cristo retirada. Jesus foi aos céus. E a partir do versículo de número 10, se não estou enganado, quando Jesus já vai para o céu, eles começam a viver nesse mundo no poder de Cristo. E já no capítulo 2 é o início da igreja primitiva e eles começam a ser perseguidos, mas a fé dele ela é inabalável. Por quê? Porque eles entendem que a maneira de servirem a Deus é pela fé em Cristo e nas promessas que Cristo fez para cada um deles. Então, aquilo que nós fazemos no culto não é em vão. Todas as coisas que nós fazemos é para preparar os nossos corações a fim de que a palavra de Deus ela possa penetrar em nossas mentes e coração. Então, eu quero começar falando a vocês, meus irmãos, sobre o propósito divino por trás das provações. E aqui nós temos duas lições importantes. A primeira delas, as provações, elas nos permitem o crescimento espiritual através do sofrimento. O próprio nome já fala, prova. Então, algumas provações, elas são mais extensas do que outras e elas são mais pesadas do que outras. Existem pessoas que sofrem muito mais do que outros. Nós temos o mesmo Senhor, mas existem pessoas que hoje, pelo simples fato de crerem em Cristo, as suas vidas estão em risco. Nós aqui não estamos com a vida em risco. Ninguém está apontando uma arma para a nossa cabeça porque nós servimos ao Senhor ou porque nós estamos na igreja. Mas ainda assim, a palavra de Deus vai dizer que todos aqueles que querem viver piedosamente, eles serão perseguidos. Então, se na sua família, no seu trabalho, na sua família, se você quer agir honestamente, muitas vezes você vai ser motivo de chacota. As pessoas vão rir da sua cara simplesmente pelo fato de você querer fazer aquilo que é correto. Então, o sofrimento, meus irmãos, tem o potencial de nos moldar e transformar espiritualmente. Vocês todos vão lá para 1 Pedro 1, 6 e 7. E eu lerei Jó capítulo 1, versos 20 e 22, o que nós já lemos recentemente. Mas, por favor, vamos lá. 1 Pedro 1, 6 e 7, nós já lemos, eu creio até que vocês
já estejam lá. Mas aqui o livro de Jó, meus irmãos, lembrando que aqui nós temos a barganha entre Deus e Satanás. E quando Satanás ele age sobre a família de Jó, sobre os bens de Jó, sobre os servos de Jó. Verso de número 20, então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a sua cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse, nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou nem atribuiu a Deus falta alguma. Leia, por favor, 1 Pedro 1, 6 e 7. Alguém lê para nós, por favor. Olha que interessante, meus irmãos. A versão NVT vai dizer o seguinte: portanto, alegrem-se com isso. Ainda que agora, por algum tempo, vocês precisem suportar muitas provações, elas mostrarão que sua fé é autêntica. Como o fogo prova e purifica o ouro, assim sua fé está sendo experimentada e ela é muito mais preciosa que o simples ouro. As palavras de Pedro, elas dizem que o metal mais precioso, ou pelo menos um dos metais mais preciosos da terra, não é mais valioso do que uma fé genuína. Então ele fala sobre a importância de nós nos alegrarmos, não suportarmos apenas as provações, mas nós nos alegrarmos pelo fato de nós estarmos sendo provados. O que aconteceu com Jó é exatamente isso, meus irmãos. Não que ele saiu dando risada dos seus filhos, dos seus servos e dos seus animais terem sido mortos. Mas quando fala que em todas as coisas ele não pecou e ele adorou o Senhor, demonstra uma fé verdadeira. Ele entendeu que Deus era soberano tanto para dar quanto para tirar. Então, meus irmãos, dentro dessa questão, William Lane Craig, ele falou o seguinte: sem as provações, nós permaneceríamos filhos mimados e mal acostumados. Não é isso que muitas vezes ocorre? Existem muitos crentes que só esperam coisas de Deus. Acham que Deus deve ser o provedor, apenas provedor e nada mais. E aí, por vezes, quando são provados e o fogo começa a tocar nos seus pés, muitos desfalecem. Muitos acabam virando as costas para Deus. É o que eu disse também na quarta-feira. Muitas são as pessoas que vêm ao culto apenas quando tem algo errado na sua vida, quando tem algum problema de saúde, quando está precisando de dinheiro, começa a vir na igreja como se aquilo fosse um amuleto. Eu vou dizer uma coisa para vocês. 9 entre 10 pessoas que passam na frente da igreja, sabe o que elas fazem? Elas fazem o sinal da cruz. Depois o Davi ensina como que é o sinal da cruz aí para vocês. As pessoas, elas passam na frente da igreja e fazem o sinal da cruz por quê? Já ouviram a palavra amuleto? Sabe o que é um amuleto? Não tem aquelas pessoas que andam com um rabo de coelho, ou é um pé de coelho, alguma coisa assim como amuleto? Tem gente que porventura, né, usa a camisa do time por baixo da roupa como um amuleto. Ou tem aquelas pessoas que dizem assim: toda vez que eu vou lá assistir meu time nunca perdeu. Eu sou um desses. Mas eu não sou besta, só vou em jogo fraco, né? Que eu sei que pelo menos o dinheiro vai valer a pena. Mas algumas pessoas fazem de Cristo e da fé um amuleto. E elas não conseguem entender qual é o benefício de poder servir ao Senhor, como isso vai influenciar a sua vida. O John MacArthur, ele vai dizer o seguinte: o propósito de Deus ao permitir problemas é testar a autenticidade da fé de alguém. Quando um crente passa por uma provação ainda confiando no Senhor, pode ter certeza de que sua fé é genuína.
Então, meus irmãos, às vezes as pequenas coisas nós não entendemos que dentro da soberania de Deus é para o nosso crescimento espiritual. Às vezes a gente vê aqueles irmãos que estão sofrendo, como por exemplo o pastor Roger, que agora está só, sem a nossa irmã Sharon. Se você viu lá o grupo da igreja, você viu a foto dele, dá para ver que ele está abatido, dá para ver que ele está bem avançado em idade. Ali é uma provação extrema. Mas existem pessoas que por vezes são provadas a falar uma mentira. Ou alguns provados a serem honestos. E aí, o que você vai fazer? Está chegando a declaração do imposto de renda. E aí? Você acha que não existe crente que sonega imposto? Você acha que não existe crente que faz gato? Na água, na energia elétrica, na internet? Meus irmãos, integridade é fazermos aquilo que é correto, sem as pessoas estarem de olho naquilo que nós estamos fazendo. Então, integridade naquilo que nós fazemos é agir porque nós estamos fazendo para a glória de Deus. Ser honesto é o mínimo que nós temos. E às vezes nós somos provados a isso, a demonstrar honestidade. E aí, para talvez não sofrer algum dano ou para não pagar um pouco a mais, as pessoas acabam escolhendo o caminho mais fácil, que é o caminho da mentira, que é o caminho da corrupção, que é o caminho do jeitinho brasileiro. Só que esse não é o caminho de Deus. Esse não é o jeito que Deus nos ensina a fazer. Não é porque todas as pessoas fazem que se torna verdadeiro e correto. Não é porque as pessoas têm o costume de seguir por um caminho que nós devemos fazer a mesma coisa. A Bíblia nos ensina a seguir as leis. A Bíblia nos ensina a falar a verdade. A Bíblia nos ensina a sofrer o dano. Então é exatamente isso, e as palavras de John MacArthur refletem aquilo que 1 Pedro 1, 6 e 7 falam. Então, se o propósito divino por trás das provações é o crescimento através do sofrimento, também o propósito divino por trás das provações é o refinamento da nossa fé. E aí, para as crianças, principalmente, para os pré-adolescentes, refinar refere-se ao processo de purificação ou melhoria de algo, geralmente removendo impurezas, imperfeições ou elementos indesejados para alcançar um estado mais puro, valioso ou aperfeiçoado. Quando você vê um anel de ouro, isso daqui não é um anel de ouro, tá? Não se engane. Isso daqui é um anel de tungstênio banhado a ouro. Mas vamos supor que, teoricamente, isso daqui fosse um anel de ouro. O ouro, quando sai da terra, ele sai com impurezas. Geralmente ele sai como um pó de ouro, algumas pequenas pepitas. Mas para ele se transformar numa joia, ele precisa passar pelo processo de refinamento. Ou seja, ele precisa passar pelo fogo, por altas temperaturas. O fogo vai fazer com que as impurezas elas subam e elas se transformem em escória. Essa impureza ela é tirada e depois esse material ele é jogado num molde e aí pode ser transformado em aliança, pode ser transformado em relógio, pode ser transformado em 1001 situações. Então, quando nós falamos sobre refinamento da fé, significa o seguinte: Deus utiliza as provações para purificar e refinar a nossa fé, ou seja, para purificar as nossas vidas de sujeira que muitas vezes nós absorvemos com o passar do tempo. Veja o que fala o Salmo 66, verso 10 a 12, e outra pessoa, por favor, leia Provérbios 17, 3. Então, quem achar, Salmo 66, verso 10 a 12, pode ler. Outra pessoa, Provérbios 17, 3. Passamos pelo outro, pela base do processo que é muito
salmista, entendendo que eles sofreram, mas foi necessário para que eles pudessem aprender a confiar em Deus. Provérbios 17:3. O Senhor prova os corações. Vamos dizer que aqui os casais representados, como é que você sabe se você é amado? Como é que nós podemos demonstrar amor? Somente com palavras? Você olhar para sua esposa ou para o seu marido e falar, eu te amo. Só isso é suficiente? É ou não é? Não. Porque palavras, elas podem não significar aquilo que tem nos nossos corações. O amor, ele é demonstrado nas atitudes. Nas pequenas e nas grandes coisas. Na necessidade de estar juntos. Por vezes nós entendemos que o amor é deficiente quando as atitudes elas não corroboram com alguém que ama verdadeiramente. Quando nós falamos sobre fé, e assim como os versículos que nós lemos, a maneira com que Deus ele purifica os nossos corações é através das provações. Algumas pessoas elas falam para Deus, Senhor, aumenta a minha fé. Você acha que a fé é mais ou menos como o carro? Você chega lá no posto de gasolina, ele coloca lá esqueci o nome daquele negócio, mas coloca lá a torneira lá e bota no teu carro, e aí quando você vê, ele enche e o seu tanque está cheio. Você acha que é assim? Você acha que você vai chegar lá no Zafra e vai pegar 2 litros de fé, você vai tomar um golinho e falar, nossa, como eu amo a Deus. Nossa, agora eu vou começar a falar das grandiosidades de Deus. Ou você acha que você vai ali no mercado da esquina, me dá 2 quilos de fé. Não, meus irmãos. Não é assim que funciona. A vida espiritual, bem trabalhada, é aquela que quando as provações acontecem, nós estamos firmados nas providências de Deus. O seminário, para muitos seminaristas, é um campo fértil para a provação de fé. Alguns irmãos chegaram por vezes a terem necessidades de não terem como pagar o seminário ou até mesmo terem só batatas como um dia tinham para comer. E a palavra de Deus lá no Salmo 37 vai dizer que nunca viu o justo mendigar o pão. Então será que quando uma pessoa tem necessidade, será que Deus está falhando? Não, meus irmãos. É que às vezes nós achamos que Deus ele tem que dar um jeito para, de alguma forma, providenciar os luxos que nós achamos que merecemos. Eu preciso de um carro, então Deus tem que dar. Não é assim que funciona. Certa vez eu disse para um rapaz, você quer ir para a igreja? Ore ao Senhor, para que Ele possa lhe providenciar os meios. Talvez Deus quer te dar um patins para você ir para a igreja, talvez Deus quer te dar um cavalo para você ir para a igreja, quer te dar um balão para você ir para a igreja, quer te dar um carro talvez, ou simplesmente R$5 para você poder entrar no ônibus e vir para o... Mas já aconteceu no passado, quando essa igreja tinha um ônibus. Sim, meus irmãos, essa igreja tinha um ônibus. Que ano que era isso, Eduardo? 1900 e quanto? 1990 e... Eduardo tinha cabelo preto nessa época, ou seja, muito tempo atrás. Mas nas fotos que nós vemos no passado, a igreja tinha um ônibus. E se eu não estou enganado, o ônibus ia lá no Partenon, o ônibus ia ali perto de Ipanema, buscava uma galera para vir para a igreja. A história que eu ouço é que depois que o ônibus foi vendido, muitas pessoas deixaram de vir à igreja, pelo fato de que o ônibus não ia mais buscá-las. Eu costumo dizer para alguns irmãos da igreja o seguinte, você sempre procure vir à igreja, dá o seu jeito de vir à igreja, que nós damos um jeito de poder te levar. E essa tem sido a prática que nós adotamos, porque entendemos que às vezes nem todos têm as condições financeiras para tal. Mas a parte boa é que Deus tem providenciado para todos um meio de vir para a igreja. E hoje até além. Porque a própria rede social pode fazer com que pessoas possam se alimentar. Se no momento do culto você não pode estar,
porque está doente, como a irmã Fernanda, não está hoje porque está com gesso no pé, se machucou. A irmã Kimberly, que não saiu do hospital hoje, vai sair amanhã. Então esses irmãos, eles podem posteriormente assistir os cultos. Então notem como nós não temos desculpas, meus irmãos, para não sermos abençoados com a pregação da palavra de Deus. O que eu lhes digo não é que eu tenho ciúme de outros pregadores. Eu quero que vocês assistam todos os pregadores bons que existem. Só que a mensagem que eu ou os demais irmãos que pregamos aqui à frente, nós estamos sendo dirigidos por Deus para trazer a mensagem de Deus a esta igreja. Se você faz parte dessa igreja, é necessário que você se alimente com a palavra de Deus que é trazida nesse. Então é esse o incentivo que nós damos a vocês. Porque é dessa maneira que Deus vai agir nos nossos corações. Você acha que ao sair daqui hoje à noite, as provações elas podem começar. Seja nas pequenas situações, ou talvez pode furar um pneu de carro, pode ter um problema, como por exemplo a minha esposa me falou, que a nossa torneira ela não está fechando, está vazando. Você pode achar isso uma idiotice, mas é uma provação. São situações que nós precisamos às vezes parar e dizer, Senhor, o que o Senhor quer nos ensinar com isso? O que o Senhor quer nos ensinar com aquele camarada chato do trabalho? O que o Senhor quer me ensinar quando eu pego chuva, me molho, fico tudo molhado chegando no trabalho, quando alguém está doente, ou quando pessoas estão seguidamente doentes? O que o Senhor quer nos ensinar com isso? Existe um propósito que é para cada um de nós, que talvez só nós saberemos se tivermos fé em Deus. Eu quero rapidamente dar alguns exemplos práticos de provações, da maneira que Deus agiu na vida de alguns homens de Deus no passar dos séculos. Assim como eu tenho dito para vocês, Deus usa até mesmo o sofrimento extremo para promover o seu reino. Quando nós lemos a história da igreja, você vai ver sobre a coragem e a fé inabalável diante da perseguição dos primeiros séculos da era cristã. Se você acha lindo o Coliseu Romano, e realmente é uma obra muito bonita, mas ali era o lugar onde os cristãos eles eram martirizados pelo simples fato de crerem em Cristo. Eles eram jogados às feras. Se você quer ter uma ideia de como mais ou menos era, se você já assistiu aquele filme Gladiador, que ali o camarada tá lá e tem algumas feras que por vezes aparecem ali, era mais ou menos desse jeito, tá? Sem toda aquela dramatização, mas os cristãos eles eram jogados ali. Eu já disse para vocês, os livros de história da igreja dizem que os cristãos, ao serem estraçalhados pelas feras, eles estavam cantando, estavam louvando ao Senhor, e isso era um testemunho para aqueles que lá estavam. Tertuliano, chamado um dos pais da igreja, ele diz o seguinte: o sangue dos mártires era a semente, pois quanto mais se derramava, mais cristãos havia. É o que eu disse para vocês. Os 3 primeiros séculos da era cristã, eles foram terríveis para os cristãos. A perseguição era gigante, muitos cristãos eram queimados, eram decapitados. Se você ler lá Hebreus capítulo 11, vai dizer que os crentes eram cerrados ao meio. Dos 12 apóstolos, apenas um morreu de morte natural, que foi João, que morreu deixado numa ilha para morrer. Os demais apóstolos foram todos martirizados. Então, entendemos que Deus permitiu isso para o crescimento da igreja. O Justo Gonzalez, que escreveu uma das melhores séries de história da igreja, chamado Uma História Ilustrada do Cristianismo, ele diz o seguinte: as mortes exemplares dos mártires dos primeiros anos não podiam senão comover aos que as presenciavam, e, portanto, com o tempo, favoreciam a disseminação do cristianismo. Quanto mais perseguição havia, mais crentes também havia. Muitos grandes homens de Deus foram martirizados no passado pelo simples fato de traduzirem a Bíblia. Seria bacana se vocês pesquisassem sobre a vida de John Wycliffe, John Huss e William Tyndale. Mesmo já existindo a Bíblia na versão latina, John Wycliffe ele traduziu para o inglês, mas ele não conseguiu fazer todas as partes. Quando William Tyndale tentou fazer,
eles foram também martirizados pelo simples fato de quererem ou de terem o desejo que as pessoas tivessem a Bíblia na sua mão. E eu quero dizer algo além. Até pelo menos 2 séculos atrás, as pessoas não tinham acesso à Bíblia como nós temos. Então vocês vejam como nós somos privilegiados. O Harry Friedman, ele diz o seguinte: traduzir a Bíblia pode parecer uma atividade inofensiva, mas a Bíblia mostra que não. Ainda hoje, pessoas são martirizadas pelo simples fato de traduzirem a Bíblia para as línguas de indígenas, para traduzirem nas línguas da onde existem guerras e tudo mais. Não existem versões em todas as línguas, mas Deus tem levantado homens e mulheres fiéis para fazerem esse meio campo e ainda assim muitos são martirizados. E finalmente, meus irmãos, aqui não é 2, é 3, tá? Eu acabei esquecendo de colocar mais um ali. Finalmente, o Deus como agente transformador através das provações. Isaías 43:2, alguém lê para nós, por favor. Ana, vai atrás da Esther lá, por favor. Isaías 43:2. Vocês creem nisso, meus irmãos? Vocês creem nisso? Irmã Jussara, leia mais alto, por favor. Talvez nem todos ouviram. O versículo quer dizer então que você pode tacar a mão no fogo que não vai te queimar? É isso? Não, meus irmãos. A presença de Deus aos nossos lados em todos os momentos difíceis das nossas vidas. É exatamente isso que Isaías está dizendo. Então, as provações, ao demonstrarem o cuidado de Deus e seu propósito redentor em nossas vidas, refletem sua promessa de estar conosco em meio às adversidades, guiando-nos através das águas turbulentas e protegendo-nos do fogo da aflição. Todos aqueles que creem nisso, eles são mais felizes. Porque eles entendem que sejam numa situação boa, ou seja numa situação terrível, Deus está ao nosso lado cada dia. Ele não nos abandona. Eu tenho dito recentemente para algumas pessoas que os olhos de Deus estão em todos os lugares. Deus enxerga todas as coisas que nós passamos, quer sejam boas ou quer sejam ruins. Ele, como soberano, se nós estamos passando por aquilo, é porque Ele permitiu. Existe um propósito, não é que a vontade de Deus é que pessoas ajam mal conosco, mas talvez está dentro da permissão de Deus para o nosso crescimento espiritual, para que nós possamos aplicar as nossas vidas e demonstrar a quem nós pertencemos de verdade. Nunca é bom ser afligido, nunca é bom ser xingado, nunca é bom ser humilhado. Mas quando nós entendemos que Deus, Ele está no controle de todas as coisas, isso deve nos dar paz. Porque assim como Isaías falou, Ele está ao nosso lado sempre. Esse é um dos versículos que os irmãos devem anotar na sua Bíblia. Devem talvez anotar no seu celular, devem colocar em algum lugar onde você pode bater o olho e você lembrar da promessa de Deus que Ele sempre vai estar do nosso lado quando nós estamos fazendo correto. Pedro afirma que através das provações a fé genuína do cristão será provada e isso redundará em gloriosa adoração a Deus. Já lemos versos 6 e 7 do capítulo 1. Vamos lá para 4:12 de 1 Pedro. Esse eu lerei. Vamos lá. 1 Pedro 4:12. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo.
Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. O que Pedro está dizendo aqui é o seguinte: você está sofrendo? Não é nada, nossa, eu estou sofrendo. Não, todos nós sofremos. De alguma forma ou de outra, alguns mais, outros menos. Eu realmente entendo pela palavra de Deus que aqueles que são mais fiéis, eles sofrem mais. Se você acha que quanto mais fiel você for, menos sofrimento você vai ter, lê do engano. Porque Deus, ele sempre vai permitir que os seus servos sofram para que outras pessoas possam ver uma fé genuína. Então, se nós amamos a Deus, entenderemos os benefícios das provações. Então, Pedro ainda fala o seguinte: vos alegreis exultando. É uma alegria dupla. Saber que Deus está no controle das provações que nós passamos. As metáforas bíblicas, e vocês já vão entender, retratam a forma com que Deus utiliza as provações e o sofrimento como instrumentos de aperfeiçoamento e transformação na vida do cristão. Por exemplo, a Bíblia diz que Deus age como um refinador. Ou seja, aquele que purifica o seu povo através das provações. Por favor, peguem os versículos, leiam em seguida aqueles que puderem. Isaías 48:10, alguém? Zacarias 13:9, alguém? Malaquias capítulo 3, verso 3. E isso, meus irmãos, eu gosto da participação de vocês. É importante que vocês abram suas Bíblias, não fiquem só olhando para a minha cara como se estivessem prestando atenção e com a cabeça na hora que você vai dormir ou o que você vai comer hoje à noite. Então, alguém leia para nós Isaías 48:10. Eu te provarei na fornalha da aflição. Zacarias 13:10. E Malaquias 3:3. O que é uma metáfora, meus irmãos? É uma maneira simples de nós entendermos algo. Deus, ele não é literalmente um refinador, mas ele age assim. E as provações, elas purificam a nossa fé. Dói. As provações, elas doem. Se você já viu uma obra de arte feita em gesso, em pedra, a pessoa começa com o seu martelinho a tirar todas as coisas que não prestam, as impurezas, para deixar aquela imagem perfeita. O desejo de Deus é que nós sejamos a imagem de Cristo. Romanos 8:29. Somos predestinados, ou fomos predestinados a sermos conformes à imagem de Jesus. Uma outra metáfora é que o Senhor é visto como um oleiro, e o povo do Senhor como barro, que nas mãos do oleiro é moldado conforme lhe apraz. Ana, pega a sua Bíblia aí, Isaías 29:16. João, pega a sua Bíblia aí, Jeremias 18:6. Tá com a Bíblia aí, Sofia? Romanos capítulo 9, versos 20 e 21. Tem que ler alto, tá? Ana, pode começar. Isaías 28:16. A gente aguarda vocês chegarem lá. Tem que ler mais alto. Vocês já assistiram aquele filme Ghost? Se vocês quiserem ouvir a musiquinha do Ghost, vocês pedem pro Paulo cantar, que ele canta direitinho. Mas se você vai lembrar, o que o cara faz? Ele pega o barro lá e ele começa a moldar. Isso é um oleiro. As crianças não sabem o que isso faz parte.
Pergunta lá para os seus pais o que é e eles vão te dizer. Esse é o trabalho do oleiro, moldar o barro para uma coisa útil. Jeremias 18:6. Tem que ler mais alto. Exatamente isso. O Senhor, como um oleiro, ele toma o barro e molda conforme ele quiser. Romanos 9, 20 e 21. Essa passagem de Romanos 9, 10 e 11 é maravilhoso, quando fala sobre a soberania de Deus. Mas a pergunta de Paulo é a seguinte: o barro pode de alguma forma reclamar com o oleiro? Nós podemos dizer para Deus: eu não quero que seja feito isso. Se você é da linhagem desse pessoal que fala que você tem que determinar para Deus, eu tenho uma má notícia para você. Isso não existe. Esse pessoal só pensa que está determinando, quando na verdade eles não estão fazendo absolutamente nada. Nós não temos o poder de dizer não para Deus. Se você não quer ser usado por Deus, se você não quer ser provado, continue sendo uma pessoa infiel, que aí realmente você vai ser deixado de lado. Mas aquele que buscarem ser fiéis, nós seremos provados para que Deus possa fazer a sua vontade em nós. E também, meus irmãos, no Evangelho de João, Jesus retratou o seu pai como um jardineiro que poda os ramos, no caso o seu povo, a fim de dar mais frutos. Pode ir lá. João capítulo 15, versos 1 e 2. Esther, pode ler para nós? Sim. A gente aguarda, fica tranquilo. Romanos, ó. João capítulo 15, versos 1 e 2. 15, 1 e 2. João 15, 1 e 2. Oi? João 15, 1 e 2. É maravilhoso, são maravilhosas, meus irmãos, essas metáforas para nos dar entendimento. Jesus dizendo que ele é a videira verdadeira e nós estamos ligados nele. Ele fala exatamente isso, que aquele que não dá bom fruto, ele é cortado. Se a dona Nara estivesse aqui, ela poderia, no caso, ser autoridade sobre plantas, né? E até, se ela estiver me ouvindo depois, ela que me corrija. A dona Nilzete também é entendida no negócio. Mas quem entende de planta sabe o seguinte: se tem alguma planta, ou pelo menos numa árvore, algum galho que não está bom, para que a árvore possa crescer, o galho ruim ele tem que ser cortado. Então, para que dê fruto, tem que ser tirado aquilo que não presta. Não é perder a salvação, meus irmãos, mas é como eu disse: pessoas que não dão fruto, que não crescem espiritualmente, elas não prestam para nada. São deixadas de lado. O diabo não se preocupa com elas porque elas não podem influenciar a vida daqueles que, de alguma forma, podem herdar a salvação. Por quê? Porque eles não têm demonstrado bom testemunho. E isso é uma coisa muito triste, muito ruim. A Elizabeth Elliot, que eu já falei algumas vezes dela, ela fala o seguinte: eu não coloquei ali, acho que aconteceu alguma coisa lá. Não, o problema é aqui. O melhor fruto vem por meio da mais drástica poda. O mais puro ouro vem do fogo mais ardente.
Eu certamente aprendi as lições mais profundas da minha vida ao passar pelas águas mais profundas. Essa é a missionária que o marido foi morto pelos nativos. Ela entendeu que nos seus momentos de maior aflição, Deus estava podando a sua vida. O Matt Chandler, ele diz o seguinte: a Bíblia não está repleta de vidas tranquilas e felizes. Pode-se dizer que é um livro com mais lágrimas que sorrisos, repleta das ações de Deus para o bem do seu povo em meio à bagunça causada pelo pecado e pela morte. Deus está com o seu povo em meio ao sofrimento e às agruras da vida. Ele toma os que são seus e os revela retratos de graça e glória, usando-os pela dor e extraindo dessas provações transformações para o mundo. A história da igreja demonstra: Deus usou e usa os sofrimentos e as provações dos seus servos fiéis para que a obra possa avançar. Olhe para a sua vida como se fosse um espelho. Olhe para si. Todas as coisas que têm te acontecido. Tudo. Analise a sua vida. Tente se colocar na ótica de Deus. Se você entende que nada acontece por acaso, que Deus é soberano sobre tudo, então existe um propósito em tudo aquilo que Ele permite. Essa é a primeira lição. A segunda lição é que nós devemos nos alegrar. Pedro disse alegrar exultando-se, ou seja, 2 vezes alegres, por entender que existem pessoas que estão passando por provações mundo afora e que a nossa fé está sendo provada, está sendo refinada para que nós sejamos mais fiéis. Mas também, meus irmãos, por mais pedregoso e difícil que seja o caminho, Deus está conosco. Amém, meus irmãos? Deus está conosco. Nos momentos que nós estamos chorando sozinhos, Deus está conosco. Nos momentos que nós somos humilhados, que nós somos, por vezes, maltratados, Deus está conosco. As pessoas do mundo, ou até mesmo aqueles que esperávamos uma atitude diferente, que nos tratam mal, Deus está conosco. Ele permite todas essas coisas para que nós coloquemos em prática a fé que nós dizemos que temos em Cristo. Não é fácil, meus irmãos, mas é extremamente necessário para o nosso crescimento espiritual. Essas crianças que estão aqui, elas precisam ver nos adultos uma fé genuína. Vou pedir a licença do Davi, não para exaltar a pessoa, mas aquilo que ele disse hoje de manhã, do seu procedimento como um cristão. Você quer conhecer melhor o Davi? Fala com o Júnior. Não sobre os defeitos. Claro que como filho, ele vai saber os defeitos. Mas nós, como pais, precisamos mostrar a nossa fé pelas nossas atitudes. É isso que nós devemos fazer. Demonstrar à nova geração a maravilha que é servir a Cristo. Eu espero que as minhas 2 filhas que estão aqui hoje, quando elas tiverem idade de tomarem as suas decisões, que elas tomem a decisão de servirem a Cristo. Porque é isso que elas estão sendo ensinadas desde pequenas. É isso que nós, como pais, temos ensinado a elas. Então, para concluir essa noite, meus irmãos, eu quero declarar a vocês que o conceito de provação no cristianismo está intimamente ligado ao processo de purificação e fortalecimento da fé, visto que através das provações o cristão é posto à prova, tendo oportunidade de demonstrar sua fé em Deus e seu compromisso com os princípios do Evangelho. É fácil a gente dizer, ai Deus, eu te amo. Mas são as nossas atitudes que mostram que nós amamos a Deus. É isso, gente. Não tem meio termo. Também, em meio às provações da vida, recordemos que Deus está conosco, cumprindo sua promessa de cuidado e redenção, como expresso em Isaías 43:2. Não precisa você abrir. Mas Deus está dizendo que em todos os momentos Ele vai estar com a gente.
Mesmo nos rios, nos rios, no fogo, em todos os lugares, Deus estará conosco. Que nós possamos encarar as dificuldades não como obstáculos intransponíveis, ou seja, impossíveis de passar, mas como oportunidades para fortalecer a nossa fé e crescer espiritualmente. Oremos para que, ao enfrentarmos as provações da vida, possamos experimentar a graça transformadora de Deus e emergir como testemunhas radiantes de sua fidelidade e amor. E, finalmente, que o Espírito Santo nos capacite a perseverar na fé, confiantes de que, em meio às águas turbulentas e ao fogo da aflição, Deus está conosco, guiando-nos e sustentando-nos em seu amor eterno. Se você crê isso, meus irmãos, diga amém. Se essa é a sua palavra, que nós sejamos testemunhas diante de Deus, que nós cremos que Ele é conosco. Quero convidar você a baixar sua cabeça e fechar o seu olho. Assim como é de costume, eu não vou pedir para que você se levante ou venha à frente, mas eu gostaria que você orasse ao seu Deus, que confessasse o seu pecado de incredulidade, por talvez não entender que Deus é soberano sobre nossas vidas, e que Ele tem um propósito em todo o sofrimento e dificuldades que nós passamos, se nós estamos sendo fiéis. Sofrendo, sendo infiel, meus irmãos, aí é consequência da nossa infidelidade. Mas se nós estamos procurando servir a Deus, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, independente da sua idade, abra o seu coração diante do Senhor, clamando por misericórdia, clamando que Deus abra a sua mente, o seu coração e os seus olhos, para que Ele seja suficiente, para que você entenda que em todas as coisas Ele está ao seu lado. Senhor nosso Deus, novamente em sua presença, eu clamo que o Espírito Santo dirija os nossos corações. As provações, elas são importantes para o nosso crescimento espiritual e como cristãos. Como estudo de quarta-feira e principalmente, a tua palavra nos diz em Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Prova-nos, Senhor. Refina nossa fé, molda-nos como barro, poda-nos como um agricultor, para que sejamos conformes à imagem de seu Filho Jesus Cristo. Que nos regozijemos em Ti. Faz desse povo, Senhor Deus, um povo zeloso de boas obras, um povo que alegra-se exultando nas suas provações. Porque o Senhor é um Deus que nos ama e quer que sejamos testemunhas do seu grande amor. Obrigado, Senhor Deus, porque nunca nos abandona, porque nunca esquece de nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe vocês, meus irmãos. Que nós possamos abrir os nossos olhos, permitindo que a vontade de Deus seja feita. Não se esquece, anota num papel, no seu celular, Isaías 43:2, que seja uma grande realidade nas nossas vidas.